Desejo cumprimentar a todos os amados irmãos e irmãs com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero nesta oportunidade, de uma forma especial, abraçar todos os nossos jovens e adolescentes da nossa congregação. Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus. Desejo compartilhar um texto da Palavra de Deus nesta oportunidade. Convido-lhes para lermos a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, verso 8 e 9. Diz-nos assim o texto bíblico: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Queridos irmãos e irmãs, adolescentes, jovens que estão a me ouvir nesse momento, se pudesse trazer ou dar um título a esta mensagem, seria o seguinte: como permanecer fiel em tempos de crise? Fazendo ainda outra pergunta: é possível sermos fiéis a Deus em tempos de crises? Vamos aprender algumas lições com o jovem Daniel. É interessante observarmos a narrativa do verso 1 e 2 deste capítulo. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Se olharmos dentro de um contexto histórico, nós vamos perceber que Nabucodonosor veio a Jerusalém, ou teve 3 incursões ou levas de homens, de mulheres, de jovens de Jerusalém para a Babilônia. Em 606 a.C., levou os nobres, entre eles estava Daniel. Em 597 a.C., e a terceira foi em 586 a.C. A situação moral, espiritual de Jerusalém, de Judá, não era das melhores. Era terrível, tanto moralmente, como politicamente e também espiritualmente. Eles estavam vivendo uma decadência espiritual. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que foi o Senhor que entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei Jeoaquim, e os utensílios, uma parte dos utensílios da casa do Senhor. E eu lendo esse texto, me veio em minha mente a pergunta: por que o Senhor fez isto? Por que o Senhor permite Nabucodonosor levar os utensílios, uma parte dos utensílios da casa de Deus para Babilônia? Sabe por quê, queridos? Porque este povo de Judá, havia se afastado de Deus, se afastado do Senhor, vivendo uma falsa religiosidade em seus delitos e pecados. E todas as vezes, queridos, fique esta lição para nós: todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, estamos sujeitos ao juízo e à sentença de Deus.
O texto nos mostra claramente que foi o Senhor, o próprio Deus, que entregou a Jeoaquim, que era um rei ímpio, que vivia praticando coisas que desagradavam a Deus. Foi Deus que entregou ele nas mãos de Nabucodonosor. Se nós olharmos, nós vamos perceber que foi o próprio Deus que entregou os utensílios, permitiu que Nabucodonosor levasse os utensílios. Sabe por quê, queridos? Porque muitos ali em Judá estavam venerando, adorando o templo, em vez de adorar a Deus. E isto é terrível. E Deus é um Deus que está sentado no seu trono. E Ele é Deus independente da situação, das circunstâncias, do templo ou não. Ele é o Deus que governa a história. Ele é o Deus que governa o mundo, que coloca reinos, mas também tira o rei e reinos dos seus tronos. Ele é o Deus que está governando o universo. E por isso Ele faz como lhe apraz. E aí nós vamos perceber, queridos, prosseguindo avante, que nesta leva em que em 606 a.C., vai esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o propósito do rei Nabucodonosor era que Aspenaz, chefe dos seus eunucos, trouxesse alguns filhos de Israel, da linhagem real, dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Era exatamente uma faculdade na Babilônia, com o propósito de educar, de ensinar os jovens com a cultura pagã babilônica. Isto é terrível, queridos irmãos e irmãs. Pois bem, Daniel foi para este cenário, um cenário terrível. Sabe por quê? Porque a Babilônia era o centro da promiscuidade, da idolatria, do pecado. Ali reinava. Imagine esses 4 jovens chegando, distante do seu pai, distante de suas famílias, chegando na Babilônia, para serem educados, debaixo de uma orientação da ordem do rei. E sabe, queridos, nós aprendemos algumas lições com estes jovens que permaneceram fiéis a Deus em tempos de adversidades, em tempos de crise. É possível permanecermos fiéis em tempos de crise? Sim, queridos. Se olharmos para esse texto, nós vamos perceber isto, nós vamos aprender estas verdades. O texto diz que o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia. E aí você pode estar olhando, olha que maravilha, a porção do manjar do rei, comida excelente. Olha que proposta maravilhosa, ir para a Babilônia, estudar na melhor escola, com os melhores professores. E a pergunta que lhes faço para a nossa reflexão é: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ter sucesso na sua vida e não ter a presença de Deus? De que adianta você granjear tudo neste mundo e perder a comunhão com o teu Criador? Você pode olhar para esse texto e dizer: olha, isto é maravilhoso, faculdade, o melhor lugar de se estudar, a proposta de ter um bom emprego no palácio do rei. Quem é que não queria? Muitos de hoje aceitaria sem pensar.
Mas, queridos, este é um dos grandes perigos que a nossa juventude, os nossos jovens enfrentam nestes dias atuais. A luta pelo sucesso, a luta por galgar os mais altos pódios, melhores pódios, os melhores lugares. De que adianta ter tudo e não ter a paz? De que adianta você granjear tudo e perder a tua salvação, perder a tua comunhão, quebrar a tua aliança com Deus? De que adianta estar no palácio e não ter a presença de Deus? Oh, glória! De que adianta estar no palácio e não ter a comunhão com Deus? De que adianta ter o melhor emprego e não ter Deus? De que adianta você granjear tudo nesta vida, do que você possa pensar e almejar, e perder o teu compromisso, a tua fé, quebrar a tua aliança? De que adianta você estar diante das melhores iguarias deste mundo e não ter a presença de Deus? O que tem de pessoas trocando a presença de Deus neste tempo? O que existe de pessoas que estão abandonando a presença gloriosa de Deus para viver trocando, para ir comer das iguarias de Satanás? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração: não troque. Não troque a presença de Deus por nada. E você está me ouvindo aí dizendo: mas a proposta é boa, mas a comida lá é boa. Eu prefiro o deserto com Jesus do que o palácio com Satanás. Meu Jesus amado, é melhor você caminhar pelo deserto tendo a providência de Deus do que estar no palácio sendo aplaudido por Satanás. Oh, eu sinto a graça de Deus neste momento. Eu sinto a presença de Deus, a graça de Deus nesta palavra. Oh, glória a Jesus. Este foi o primeiro perigo enfrentado por Daniel e seus amigos. Não troque a presença de Cristo pelas propostas de Satanás, querido irmão e irmã que me escuta. Não troque, por gentileza, por favor, entenda a voz de Deus. Entenda a voz de Deus. O texto continua dizendo: e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. E você pode estar dizendo: o que tem de errado em tudo isto? Muita coisa. Daniel significa Deus é meu juiz. Deram o nome de Beltesazar, Bel proteja o rei, nome de deuses babilônicos. Ananias significa Jeová é misericordioso, passou a ser chamado de Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol. Misael significa quem é como Deus. Deram-lhe o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus. Azarias significa Jeová ajuda. Trocaram-lhe o nome para Abednego, cujo significado é servo de nego. Nomes vinculados a divindades pagãs, como Bel, Marduk, Vênus, Nego, deuses babilônicos. Entenda, queridos, um dos propósitos de Satanás é arrancar a identidade de Cristo que há dentro de você. Oh, Espírito Santo de Deus, oh glória! Trocaram os nomes, mas não arrancaram a fé do coração de Daniel.
Meu Jesus amado, não arrancaram a convicção do coração de Daniel. Trocaram os nomes, mas não arrancaram a fé do coração de Daniel. Não deixe que nada, que nem ninguém arranque esta fé de dentro do teu coração. Neste tempo de adversidade, de crise, tem muita gente abandonando a sua fé, o seu compromisso, largando a sua fé, trocando por qualquer coisa, largando Jesus por qualquer coisa, trocando Jesus por qualquer iguaria de Satanás, propostas de Satanás. O que tem de gente sendo treinado dentro da universidade de Satanás. E o que tem de gente dizendo, você pode fazer, tem nada não. Faz dias que você não vai na igreja, você pode fazer, faça como você quiser. Quando você chegar lá, você pede perdão. Jesus está te vendo nesta quarentena. Jesus está te vendo aí no seu lar, na sua casa. Oh glória ao nome de Jesus. E o diabo faz de tudo para arrancar o céu de dentro de você. E você pode estar se perguntando, e o que eu devo fazer para ser fiel? Para permanecer fiel em meio aos desafios, aos perigos que nós enfrentamos. Mantenha sua fé. Daniel disse, eu não vou me contaminar. O texto diz assim, e Daniel propôs, assentou-se no seu coração não se contaminar. Só vence quem tem propósito. Oh, glória! Vou repetir para que você entenda. Só vence quem tem propósito. Só vence quem tem aliança firmada. Só vence quem tem uma fé alicerçada em Cristo. Daniel disse, eu não vou me contaminar. Não vou. Eu não vou comer da iguaria do rei. Eu não vou. Eu não vou me contaminar. Aí o texto diz assim, ele pediu, porque a gente também deve ser sábio. No reino babilônico, se ele afronta diretamente o rei, ele seria morto. Daniel foi sábio, ele pediu com sabedoria. Ele pediu com sabedoria. E ele disse, nos experimente aí por 10 dias com legumes. E quando você ver, observe, se você vê que existe alguma mudança, nos mantenha, e também se não, fica ao seu critério, fazer conosco o que você quiser. Daniel tinha uma confiança viva diante do Senhor, diante de Deus. Tenha convicção da sua fé. Só vence em tempos de crise quem tem propósito. Quem tem propósito, quem tem uma fé alicerçada em Cristo. Ele não se contaminou. 10 dias, passou-se 10 dias, ele estava com um semblante bem melhor do que os outros. Terminou os 3 anos, Daniel estava formoso com seus companheiros, mais formoso do que os outros que se alimentavam com as iguarias do rei. Daniel capítulo 6. Daniel se depara com a cova dos leões. E você pode estar se perguntando, o que tem a ver capítulo 6 com o capítulo 1? É que no capítulo 6, Daniel tinha aproximadamente 80 anos. No capítulo 1, Daniel era jovem. Daniel, passou-se os anos, chegou à velhice, mas continuava íntegro, continuava fiel. Tem gente que muda diante das circunstâncias. Tem gente que se molda dentro da forma do mundo. Eita Jesus! Tem gente que se forma, ele está na igreja, ele é crente. Quando está diante dos amigos que não têm Jesus, que não são crentes, ele também não é.
Tem gente que se molda, está sendo moldado com a forma do mundo. Na igreja é crente, mas fora dela não é. Tem muitos que na igreja dá glória a Deus, mas lá no colégio, só Deus para ter de misericórdia. Muitos na igreja dão glória a Deus, exaltam a Deus, mas na faculdade desagradam a Deus. Grave isto na sua mente, no seu coração. O importante não é como você começa, é como você termina. Devemos começar bem, mas importante mesmo é terminar bem. Daniel foi um jovem íntegro na Babilônia, diante dos desafios. Permaneceu fiel e Deus deu graça, Deus deu misericórdia, Deus deu conhecimento, Deus deu sabedoria. Daniel subiu em níveis de patamares no reinado. Permaneceu fiel. Mudou-se o rei, Daniel permaneceu fiel. Oh, glória a Jesus. Permaneça fiel diante das crises. Jovem, adolescente, irmão, irmã, senhores e senhoras, permaneça fiel. Permaneça fiel. Seja um influenciador. Não seja influenciado pelo pecado, pelas coisas pecaminosas. Influencie pessoas para o reino de Cristo. Que Deus em Cristo nos ajude. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que nós venhamos ser moldados pela palavra. Viva a palavra, leia a palavra, estude a palavra, ame a palavra. Viva intensamente a palavra de Deus em sua vida e em seu coração. Eu quero orar com você e por você. Meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, eu intercedo a Ti nesta hora, neste momento, por este jovem, por esta jovem, este adolescente, esta adolescente, este irmão, esta irmã que me escuta neste momento. Visita agora em seus lares. Manifesta, Pai, Tua graça, Tua presença, que eles sejam tocados pela Tua graça, pela Tua presença, que eles sejam renovados pelo poder do Teu Santo Espírito. Deus, e que nós venhamos ser influenciadores nesta geração de muitas pessoas que estão vivendo sem propósitos. Levanta uma geração de homens e mulheres cheios do Teu Espírito para influenciar. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, em o nome de Jesus.